Pessoal, olha só. O ministro Alexandre de Moraes acaba de decretar a prisão do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI, e do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa. Bom, ambos condenados nessa trama golpista fantasiosa que não aconteceu. O golpe da Disney, com algodão doce, com vendedor de picolé e por aí vai, né? Velhinhas com bíblia debaixo do braço, enfim. Ele decretou também o final da ação penal, o trânsito em julgado da ação penal para 3 réus, né? Justamente os 2 generais e o presidente Bolsonaro. Ou seja, nas próximas horas, talvez amanhã, talvez depois de amanhã, ele deve decretar também a prisão definitiva do presidente Bolsonaro, seja na Papuda, que sabemos é o desejo do sistema, seja na própria PF, seja ainda que uma possibilidade bem remota em prisão domiciliar, ou seja, numa instituição militar. Afinal de contas, ao contrário do que muitos dizem por aí, ele não é ex-capitão do Exército, ele é capitão do Exército. Ele é capitão da reserva, em razão da sua eleição para vereador ainda na década de 80, 90, quando era capitão da ativa, ele passou para a reserva quando foi eleito, né? Então ele é capitão, ele não é ex-capitão. E por ser um militar da reserva, ele tem direito, em condenação, de cumprir a sua sentença em uma instituição militar, né? Então pode ser também, e infelizmente isso vai ficar a critério de Alexandre de Moraes. Pois é, esse é o Brasil da democracia relativa, mas eu não estou aqui para discutir essas questões, até porque sabemos que tudo isso aí é uma fantasia. O cara foi condenado por golpe de Estado, nem no Brasil ele estava. Ele nomeou os comandantes militares indicados pelo Lula ainda no seu mandato, em 2022, no final de 2022, e foi condenado por golpe de Estado. Esse é o Brasil. Tudo isso será anulado, todos nós sabemos. E talvez o primeiro passo para essa anulação, talvez não, com certeza foi dado hoje. É isso aí. Vamos falar sobre isso, tá? Pode ser aí parte de uma estratégia adotada pela defesa do presidente Bolsonaro para dar o pontapé inicial na reversão de tudo isso. A gente sabe que tudo isso será anulado e muito provavelmente o pontapé inicial foi dado hoje, nesse processo de anulação de tudo isso, tá? Vamos entender como e por quê. Olha só. Hoje pela manhã eu me deparei com essa notícia aqui. Bolsonaro, Torres e Ramagem não protocolam novos recursos no STF. Então, olha só, a gente sabe que não importa o quanto a verdade seja esfregada na cara de toda essa gente, não importa quantas provas de inocência sejam apresentadas. Quem está julgando o Bolsonaro é Flávio Dino, inimigo declarado de Bolsonaro, ele que disse que Bolsonaro tinha que ir para o inferno, enfim, amigo de longa data do Lula, indicado pelo próprio Lula. Aí temos o advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin. Dispensa comentários. E temos Alexandre de Moraes, o maior dissidente político de Jair Bolsonaro. Inimigo declarado. Todos nós sabemos o quanto ódio Alexandre de Moraes tem de Bolsonaro, para não falar outra coisa. Então são essas 3 figuras aí que estão condenando o presidente Bolsonaro. Seria como um julgamento, digamos, onde Sérgio Moro, André Mendonça e Cássio Nunes condenassem o Lula, né? Você, petista que está vendo esse vídeo, acharia justa essa condenação? Provavelmente você vai dizer que não, né? Mas seria porque o Lula, ele é corrupto, ele foi condenado por corrupção e o STF que ele indicou, que livrou ele da cadeia, não inocentou ele, viu? Os crimes aconteceram e o próprio STF ratificou isso, ou seja, você que fez o L defendeu e votou em bandido. É isso aí. Mas enfim, não quero entrar nessa questão aqui também. O ponto, meus amigos, é que tanto o presidente Bolsonaro, quanto o Ramagem, quanto o Anderson Torres, parece que abriram mão de seus recursos justamente para poder dar esse pontapé inicial no processo de reversão disso tudo. Porque olha só, o Hugo Mota, ele já sinalizou que vai sim pautar a anistia, mas para que ele paute a anistia, primeiro tem que haver a condenação e o trânsito em julgado da ação. Na visão de Hugo Mota e do entorno dele, não há por que votar uma anistia, incluindo o Bolsonaro, sendo que ele não estava condenado, né? Ainda cabia recurso e tal. Na visão do Hugo Mota, veja só, eu não estou concordando, eu estou só expondo os fatos. Na visão de Hugo Mota, não havia por que aprovar uma anistia, voltar uma anistia, onde Bolsonaro sequer havia sido condenado ainda.
Essa é a visão de Hugo Mota, tá? Não é a minha, eu não concordo com isso. Para mim, tudo isso não deveria existir. Inclusive a anistia, porque a anistia é para perdoar crimes que aconteceram. Não houve golpe, não houve tentativa de golpe. Então não tem por que ter anistia. Mas como é o único remédio que a gente tem para anular tudo isso agora, vamos aprovar esse negócio, né? Aí, agora houve a condenação. E foi justamente por isso que Anderson Torres, o Ramagem e Bolsonaro não apresentaram seus recursos, para não protelar mais ainda. E para tentar aprovar a anistia antes do recesso parlamentar. E é possível que isso aconteça. Temos tempo hábil para isso, para aprovar a anistia ainda esse ano. E esses inocentes não passarem aí o Natal, o Ano Novo, longe das suas famílias, presos injustamente. Essa é a questão. Então, perceba que não adiantaria nada fazer esses recursos, porque vai ter gente dizendo por aí o seguinte, porque abriram mão dos recursos, que não sei o quê, né? Jogaram a toalha, jogaram a toalha, é o cacete, desculpa o palavrão aqui, é o caramba, é o escambau. Não adianta, nenhuma prova do mundo vai livrar esse pessoal da cadeia, porque não é um julgamento técnico, é um julgamento político. São agentes políticos declarados inimigos do réu ou dos réus. Não adianta. Pode ter os melhores advogados do mundo, pode ter provas concretas, irrefutáveis, e tem, de que eles são inocentes. Não adianta. Olha quem é que está julgando. Então, para que protelar ainda mais isso? Não recorre, tem o trânsito em julgado da ação, e começa aí esse processo de reversão, de anulação via anistia, tá? Vamos entender aqui quais foram as condenações aí que levaram o presidente Bolsonaro, vão levar, enfim, levou Anderson Torres, o Ramagem, que fugiu do Brasil, e também o general Augusto Heleno e o Paulo Sérgio Nogueira, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Olha só, o ex-chefe do Planalto foi condenado por crimes de organização criminosa armada. Organização criminosa armada. Não ficou provado que organização criminosa era essa, e muito menos armado. O 8 de janeiro não tinha ninguém armado. O entendimento encabeçado por Flávio Dino não, tinha policiais na manifestação, né? No dia do golpe. Policiais têm porte de arma. Logo, golpe de Estado armado. Esse foi o entendimento, cara. Olha que loucura. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, com vendedor de algodão doce, de picolé, com senhoras com Bíblia debaixo do braço, bandeiras do Brasil, e a 15 mil quilômetros de distância, lá nos Estados Unidos. O cara foi condenado por golpe, por tentativa de abolição do Estado Democrático, a 15 mil quilômetros daqui. Sem ter falado um A para as pessoas irem se manifestar ou fazerem o que fizeram no 8 de janeiro. Por golpe de Estado. Foi condenado por golpe de Estado. Quem é que está no poder? Não houve um golpe de Estado, sequer tentativa. Como é que alguém pode ter sido condenado por isso? Dano qualificado pela violência. Dano qualificado pela violência. Repito, Bolsonaro estava a mais de 10 mil quilômetros do Brasil e foi condenado por dano qualificado. Por dano qualificado. E o último, grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Ele fez isso a mais de 10 mil quilômetros daqui. Então esse é o Brasil da democracia relativa. Só acredita quem quer que estamos realmente num Estado democrático de direito. Mas como eu disse, esse certamente foi o pontapé inicial para esse processo de reversão de tudo isso. E a gente vai ter lei e ordem nesse país novamente. Todos aqueles que promoveram tudo isso, que corroboraram com tudo isso, vão pagar na forma da lei. A justiça pode até tardar, mas ela não falha. Tanto a nossa quanto a de Deus. E cada um vai ter o que merece, de acordo com as suas respectivas proporções e participações. Eu tenho certeza disso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.